Que a paz bendita e preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade, quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o verso 13, que nos diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estaremos discorrendo então nesta palavra profética, extraordinária e, sobretudo, muito instrutiva da parte de Deus através da vida do apóstolo Paulo durante a nossa programação. Quero dizer a você que já está no ar o programa Manancial desta semana. Estamos de volta, dando sequência à nossa programação semanal aqui, Manancial. Quero dizer a você que o texto que nós lemos vai trazer o título, o tema do nosso programa. É justamente estas palavras aqui do apóstolo Paulo. Nosso tema, portanto, é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero, ao longo da programação, falar um pouquinho, meditar um pouquinho com você sobre esta expressão aqui utilizada, ou melhor dizendo, falada, anunciada pelo apóstolo Paulo, este grande ícone no meio cristão, este grande líder da igreja de Jesus Cristo nos seus dias, este grande homem de Deus que é um referencial para todos os cristãos de todas as épocas da história, é um referencial também até para aqueles que não são cristãos, porque ele é uma autoridade no conhecimento da palavra de Deus, da verdade. Esta expressão, por exemplo, é de autoria de Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a pessoa crê na obra de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, na missão de Jesus Cristo, o poder de Deus se manifesta, é manifestado a favor da sua vida, trazendo mudança, transformação, vitória, salvação, nome escrito no livro da vida e assim por diante. Então, Paulo é uma pessoa, é um personagem das Escrituras, é uma pessoa que vivenciou uma realidade de salvação, de conversão, de transformação. Portanto, é uma autoridade para nos falar sobre o reino de Deus, sobre uma vida com Deus. E agora Paulo traz esta palavra que deve ser ouvida com toda a atenção, que deve ser recebida com toda a alegria, com toda fé, com toda a crença, convicção, porque se tratam de palavras de revelação da parte de Deus para a vitória e bênção da vida dos homens. Por isso Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para nós entendermos exatamente o teor desta palavra, qual é a consistência desta palavra que o apóstolo nos traz, nós não podemos olhar para a palavra de forma isolada, para este texto de forma isolada. Nós temos que olhar para um contexto todo que envolve esta palavra revelada, trazida pelo apóstolo Paulo. E é sobre isso que eu quero convidar você para que nós adentremos aqui nas Escrituras Sagradas, nos caminhos que Deus nos propõe por meio das suas sagradas letras, para que possamos efetivamente ter noção do teor, da dimensão destas palavras que nos são aqui anunciadas pelo apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, com cartas das autoridades religiosas, ou seja, carta dos sacerdotes judeus, dos sumos sacerdotes,
que compunham a seita dos fariseus. Estes eram os representantes do judaísmo, não é? Eram membros do conselho judaico, inclusive foram eles quem instigaram a condenação de Jesus e que culminou com a sua crucificação. Paulo era um fervoroso fariseu, era um religioso fervoroso, que tinha desejo de fazer cumprir a lei mosaica, no seu sentido literal da palavra, no seu sentido pleno, efetivo. E Paulo, até então não tinha tido um encontro com Jesus, tomou cartas das autoridades religiosas, estava indo para Damasco, e se pelo caminho encontrasse algum cristão, ou mesmo em Damasco encontrasse algum cristão, ele tinha então autoridade para levá-los preso. Quando ele chega na cidade, ele então antes de chegar na cidade, indo em direção a Damasco, ele tem aquele encontro de conversão, não é? Uma grande luz vem sobre a vida de Paulo, que ele fica cego, não é? Ele deixa de enxergar, ele cai por terra da sua cavalgadura e ouve a voz do Senhor chamando a ele. Para ti, Paulo, Saulo, melhor dizendo, não é? Neste momento ele ainda era Saulo. Para ti, Saulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. E aí Saulo questiona, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, Paulo, perseguindo os cristãos, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E ele é conduzido então a uma casa, lá a casa de de alguém ali na cidade, quando ele chega, e aí vem então Enéas, recebe a ordem do Senhor para orar por Paulo, que os seus olhos se reabrem, são abertos, como que escamas caem dos olhos de Saulo, e então começa ali a experiência de transformação, de conversão deste homem, que nas palavras de Cristo Jesus seria um vaso, um instrumento para levar o evangelho aos gentios. Veja que coisa interessante. Paulo, que era judeu, foi chamado por Jesus, salvo por Jesus, transformado e liberto por Jesus para levar o evangelho aos gentios, não é? A porta do evangelho, da salvação seria aberta através da pregação do apóstolo Paulo. Este homem é este homem que pronuncia aqui estas palavras, não é? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha autoridade para dizer estas palavras, porque partindo da sua experiência de conversão, agora ele inicia e realiza ao longo da sua trajetória sobre a terra um ministério muito profícuo, um ministério, uma obra muito linda, extraordinária, que dia após dia vinha tendo a confirmação do Senhor. Paulo recebia, ao realizar a obra de Deus, ao realizar e desempenhar o seu ministério, recebia em todo o tempo a aprovação do Senhor. Ao lermos as Escrituras Sagradas, encontramos, não é, um dado momento em que Paulo, não suportando as dificuldades, e ele chama as dificuldades de espinho na carne. Ele diz que estas dificuldades eram um mensageiro de Satanás, que numa ação permissiva de Deus o esbofeteava de dia e de noite. Sobre esta experiência amarga de dificuldades, de aperto, ele orou a Deus, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. 3 vezes ele orou ao Senhor para ficar livre daquela situação. E a resposta que ele teve da parte do Senhor foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então o ministério de Paulo, ele esteve em todo tempo, debaixo desta ação extraordinária da graça de Deus. Debaixo desta ação que é sobrenatural, que vai além da possibilidade e da condição humana natural. Uma ação da parte de Deus que sustenta o homem,
uma ação soberana da parte do Senhor eterno Deus, que dá força ao homem, que sustenta o homem, que dá sabedoria ao homem, que dá paciência ao homem, que dá perseverança à pessoa. Foi nesta condição, nesta dimensão de relacionamento, que o apóstolo Paulo, então, efetivamente, não desistiu do seu ministério, do seu chamado. Não é? Um dado momento, o apóstolo fala, isto está descrito no livro de Atos: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério e a obra da qual eu recebi do meu Senhor e do meu Salvador. Esta ação gloriosa da graça de Deus sobre a vida do homem impulsiona o homem para avançar com convicção na realização daquilo que Deus confiou a ele. Esta ação da graça de Deus fortalece o homem, mesmo este estando em momentos de aperto, sofrendo ele perseguições, ou seja, qualquer que seja a circunstância de adversidade, esta ação maravilhosa da graça faz com que o homem seja perseverante, confiante, na certeza, na convicção de que o seu trabalho, de que a sua obra não será vã no Senhor. É esta ação maravilhosa da graça que traz ao homem a alegria de ver a sua obra, o seu trabalho a cada dia sendo confirmado pelo Senhor. Esta é a expressão, por exemplo, do salmista, no Salmo de número 90, lá no final do Salmo de número 90, o salmista diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor. Sim, seja sobre nós a graça do Senhor e confirma a obra das nossas mãos. É a manifestação da graça, mesmo Paulo vivenciando em adversidades, perseguições, tribulações, passando necessidades, foi a ação gloriosa da graça que o sustentou em todo o tempo até o final da sua obra, até o final do seu trabalho, e que o levou a expressar com convicção, escrevendo agora a Timóteo, seu filho na fé, não é? Em uma das duas cartas, quando ele diz assim, capítulo de número 4 e o verso de número 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa. Olha que convicção. Desde agora me espera a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência daremos continuidade aqui ao programa.